Pode sentar, queridos, fique à vontade. Olha só, uma das coisas que eu não recebi quando entrei aqui, desculpe, eu não recebi, não vou receber, jamais receberei, foi esse negócio de visitante, seja bem-vindo para mim. Para mim esse negócio não cola. Por quê? Eu fui um dos primeiros pastores ordenados por esta igreja. A minha carteira está escrito Igreja Missionária Jesus Nazareno, Pastor João. Então esse negócio, Paulo, que visitante seja bem-vindo, para mim não cola. Pastora Celina é minha mãe espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas estou brincando, eu tive realmente o privilégio. Tive o privilégio de ser ordenado aqui, eu e a pastora Sônia. Na ocasião nós éramos presbíteros ainda em Itaipuaçu. Nos mudamos para lá quase 18 anos atrás. Eu morava nesse condomínio aqui, então congregava na ocasião na Igreja Missionária Jesus Nazareno, depois congreguei na Igreja Bíblica de Jacarepaguá, mas o tempo todo eu estava aqui, nós estávamos aqui desde a época em que era um ponto de pregação, pastora Celina ali na sala, pastor Paulo, Arthur ainda, acho que nem estava namorando a Luciana naquela época. Não estava nem lá. O Luiz, então, nem se fala. A gente ficava naquela janela aqui embaixo, olhando do lado de fora, para poder dar lugar para as pessoas do lado de dentro, porque a gente já se sentia da casa. A gente já se sentia íntimo. E era uma bênção. A presença de Deus, o fogo caía, a congregação crescia e virou esta menina linda chamada Igreja Missionária Jesus Nazareno. Eu tenho o prazer de estar revendo algumas pessoas ainda da nossa época. Falei, uau, eu tenho certeza que eu vou encontrar algumas pessoas. Agora, as crianças eu não conheço mais ninguém, né, Paulo? Os filhos, todo mundo grande. A minha filha, que a pastora Celina chamava de Batatinha, pequenininha, hoje está com 28 anos, o menino fez 32, o tempo passa. Aliás, não passou para vocês não, passou só para mim, não é possível. Eu vi a pastora Meire, aí eu falei, a pastora Meire? Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar ali, está lá, eu preciso voltar a morar em Jacarepaguá, o ar aqui é melhor, não é possível. Fiz o casamento desse casal lá na Barra da Tijuca. Uau, rapaz, vou fazer um casamento na Barra. Cara, quando eu entrei naquilo ali, eu falei, agora é a Vera. Foi meu primeiro casamento. Muito bom. Posso fazer um trocadilho? Posso fazer? Jesus tinha a fórmula para te alcançar. Será que você não entende? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Eu falo com muita emoção desta casa, estou olhando para aquela parede. E ali, há 15 anos atrás, 15 anos atrás aproximadamente, tinha uma mesa ali, um bolo. Essa nave do templo aqui era transformado num salão. E esta igreja que eu casei lá embaixo, que era pequenininha, a igreja preparou a nossa festa. Aleluia. Do bolo aos documentos. Eu não movi uma palha, só vim ser abençoado. Como que a gente não ama a Igreja Missionária Jesus Nazareno? Há 15 anos atrás nós fundamos a Igreja Bíblica de Itaipuaçu, lá em Itaipuaçu, porque eu não queria sair desse lugar. Eu disse para Deus, de Jacarepaguá eu não saio. Deus, não é a tua vontade, é a minha. Aí eu tive que ir. Aí eu deixei esses irmãos queridos para trás. Eu precisava cruzar a ponte, porque se eu não fizesse, o meu ministério não seria estabelecido, e tudo que Deus
nos acrescentou na vida, não aconteceria. Tentei de tudo não ir embora daqui. Morei 30 e poucos anos na Praça Seca. Depois morei 10 anos e meio aqui. E eu falei, eu vou para outro lugar? Vou nada. Rio de Janeiro, Jacarepaguá é minha terra. Nossas igrejas, o povo de Deus que a gente amava, mas como a gente não se manda, quem manda em nossos corações é o Espírito de Deus. Porque como o apóstolo falou, não vivo mais eu. Peguei minha trouxa, minha família e vamos para uma terra que o Senhor disse que mandaria leite e mel. Cheguei lá, irmãos, era lama e mato. Mato e lama. Você não sabe o que era Itaipuaçu hoje? O metro quadrado lá está maior do que Ipanema. Brincadeira, não chega tanto. Mas a coisa mudou muito. Muita gente desistiu daquele lugar, mas eu não fui para lá por isso. Eu fui para lá porque Deus falou que era lá que é o nosso lugar. E lá o Senhor nos deu a nossa casa própria, que nós não tínhamos aqui. Lá os meus filhos cresceram. E lá o nosso ministério se estabeleceu. Então um dia aprove ao Senhor. Fiquei pastoreando 2 anos uma igreja lá, auxiliando e pastoreando efetivamente. E Deus falou, não é isso. Eu vou começar contigo algo pelo qual eu mandei você vir para cá. Algo pelo qual eu te levei em tantas igrejas, para você poder aprender o que é um pouquinho do chamado que eu tenho feito aos meus filhos e filhas do ministério pastoral. Então esta igreja aqui, ela não foi mais uma igreja, ela foi uma grande escola do Senhor na minha vida. Eu tenho muitas recordações. Tive o privilégio de estar com a pastora Celina um pouco antes do seu falecimento. Estivemos aqui naquela sala lá embaixo. Tive o privilégio de eu e a pastora Sônia nos dobramos o joelho, ela impôs as mãos sobre a nossa cabeça, liberou uma palavra profética, nos abençoou. Foi a última vez que eu a vi com vida. Então, como não sentir saudade desse lugar? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, só um pedacinho de uma música que eu lembrei. Diz assim. Quando Paulo me recebeu lá embaixo, Paulo Arthur, eu falei, cara, 28 anos. Ele falou, não, mas para você tem mais tempo. Porque 28 anos da igreja estabelecida, né? Mas tempo, ainda como ponto de pregação, 29, 30 anos, eu já nem sei mais. Uau! Eu conheci Sepetiba, conheci o Valqueiro. Um dia eu quero conhecer a África também. Me chama, por favor, pastores. Eita, aleluia. Aleluia. Tem um corinho que diz assim, não vou cantar, acho que não dá para cantar tudo não, mas me lembrei dele, que diz assim: há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança. E aí? Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós.
coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Aplauda o Senhor mesmo, sabe? Quantas coisas a Igreja Missionária Jesus Nazareno já não passou nesses 28 anos ou mais. Eu falo isso porque a nossa menina, que começou ontem, está debutando. Fizemos uma festa de debutante lá, 15 anos. E vocês fizeram parte. Vocês fizeram parte dessa festa. E se a gente com 15 anos viveu tantas coisas, a igreja começou numa garagem, cedida por uma família que ganhamos. Chovia dentro, não tinha porta de entrada, não tinha porta da saída, e nós tínhamos uma bandeira que temos até hoje da igreja, uma caixinha de som que a minha filha, que toca violão, ganhou, uma mesa de escola. Você sabe o que é escola? Aquela mesa amarela com a letra vermelha encapada para não escandalizar, mas era uma mesa da escola. Aquilo era meu púlpito, acredite se quiser. O microfone de karaokê que nós ganhamos, o fio amarrado que dava toda a distorção, não dava para falar muito, tem que ser breve. E assim começou a Igreja Bíblica de Itaipuaçu. 15 anos se passaram. Se você quiser nos conhecer, Igreja Bíblica de Itaipuaçu, nós temos um canal no YouTube. Nos conheça lá. Tudo isso para a glória de Deus. Agora, a nossa base, parte da solidez daquela igreja se deve em muito a esta igreja que agora completa 28 anos de solidez e estrutura. Você pode aplaudir ao Senhor. Base. Rapazinho que estava aqui falou 28 anos, tem que ter estrutura, tem que ter. É exatamente isso. Todos nós passamos pela pandemia. Quantos fecharam as portas? Quantos nos resistiram aqueles anos tão difíceis? Mas nem a menina, que em parte é filha de vocês também, chamada Bíblica de Itaipuaçu, nem esta igreja sede, a mãe, desistiram, fecharam. Deus é fiel. Aleluia, para aplaudir ao Senhor por isso. Estamos aqui, muitas lágrimas, Salmo 126, no título do Salmo 126, muitas lágrimas, mas hoje é dia de festa. Nós estamos em júbilo. Amém? Glória ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir. A divisa é tremenda. Olha lá. Renovados para conquistar. É isso aí. A igreja se renova. E se renova mesmo. Quero convidar você a abrir em Josué capítulo 15. Nós vamos ler o que está escrito a partir do verso 6. Alguns irmãos estão se colocando de pé, então coloque-se de pé, por favor, se você puder, em reverência à palavra. Josué capítulo 15, a partir do verso 6, nós vamos ler, Josué capítulo 14,
A partir do verso 6, nós vamos ler até o verso 15. Tá bom? Diz assim. Deixa aqui. Chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eu agora, o Senhor me conservou, eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para onde os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Até aí, pode sentar. Glória a Deus. Os versos da divisa são 10 e 11, mas eu preciso tentar situar você um pouquinho para que você entenda o contexto. Glória a Deus. Vamos lá. Tudo aconteceu, você vai poder ler lá em Êxodo ainda, esta questão com Moisés e a separação de 12 homens para estar indo à terra prometida. Eles foram espiar a terra prometida, eles precisavam trazer notícias para o seu líder. Moisés havia convocado, havia separado 12 homens para ir até próximo da terra prometida, trazer ali as informações que eles precisavam, e naquele dia aconteceu exatamente isso. 12 homens trouxeram notícias. 2 deles destoaram das notícias que foram trazidas por aqueles 12 homens. 10 mantiveram uma só opinião, 10 mantiveram uma só visão, 10 mantiveram um só entendimento, mas 2 homens se mantiveram diferente na forma de olhar, de entender, de sentir e, sobretudo, de obedecer. Quando eu saí daqui do Rio Centro, gente que conhecia um pouco a área onde eu fui morar, é uma área lindíssima, tá?
é uma área de praia. Nossos queridos já estiveram lá. É uma área, hoje é uma área fantástica. Antigamente era uma área agreste, praia brava, que não se pode tomar banho, agreste, mas hoje é maravilhosa. Mas quando eu saí daqui, teve gente que disse assim: você é louco. Literalmente a palavra usada foi essa: você é louco, você vai levar seus filhos para o meio do mato, sua família para o meio do mato. Mas o Senhor havia dito para eu ir. Glória a Deus. Meu coração estava aqui, mas o coração do meu Deus, a quem eu sirvo, estava lá. Havia um povo me esperando lá, não era aqui. Aqui eu estava com um povo que aguardou a irmã Celina, a pastora Celina, os pastores Paulo, as outras pastoras depois, o pastor da igreja a qual eu também servi ali, a bíblica, o pastor da igreja missionária evangélica Maranata, da Praça Seca. Mas não era o meu povo. Deus tem um povo esperando. Assim aconteceu com Josué e Caleb. Eles foram até aquele lugar, e quando eles voltaram para o relato, 10 homens disseram assim: olha só, não dá. A terra realmente é tudo aquilo que Deus falou. Maravilhosa. Uau. Mas não dá. Os caras que estão lá são mais ou menos assim como eu, alto, forte. Os caras são muito fortes, anaquins. Não é qualquer coisa não. Os caras dão o dobro da gente. A terra é maravilhosa, mas são fortificadas, tem citadelas fortificadas lá. A gente não vai conseguir entrar naquela terra. Esquece esse negócio, Moisés. Mas dois daqueles espias disseram ao contrário. Dois disseram assim: olha só, a terra é tudo aquilo que Deus falou para Moisés. Tudo. Maravilhosa. A terra realmente tem homens grandes, fortes, anaquins estão lá. É verdade. A terra mana leite e mel. Tem cidades de fato fortificadas, mas deixa eu dizer uma coisa. Ó, meu líder, Moisés, quem foi que mandou a gente vir até aqui? E quem preparou aquela terra para que nós tomássemos posse? Foi quem, Moisés? Deus. Então, se Deus prometeu, Ele vai nos fazer entrar e tomar posse daquela terra, em detrimento de anaquins, em detrimento de cidades fortificadas, em detrimento das adversidades. Nós vamos tomar posse. Só dois falaram isso: Josué e Caleb. Caleb, o nome de Caleb, se eu não me engano no original é mais ou menos Caleb. Ele significa fiel, leal, e também significa de todo o coração. Eu volto no tempo aqui. Eu tenho esse privilégio de voltar no tempo nessa igreja. E me lembro quando tudo era muito simples, tudo era muito rústico, tudo era muito braçal. A gente vinha fazer um curso aqui, vocês lembram? E a gente fazia na cartolina. A minha sobrinha, que me ajudava como secretária, ela pegava aquelas chapas de radiografia, e aquilo ali a gente fazia de acetato e escrevia com aquela canetinha e tentava colocar na transparência, e era tudo muito bom, porque a vontade de fazer a obra de Deus em detrimento das dificuldades não eram barreiras para a gente vencer, para a gente parar nas adversidades. Nós vencemos para a glória de Deus. A gente dava até certificado. Não sei se vocês ainda têm essas relíquias. A gente dava até certificado.
Era tudo muito lindo. Agora você imagina se nós tivéssemos parado. Eu estou falando nós, por favor, me permita me incluir nesse momento tão específico da igreja. Imagina se nós tivéssemos parados, não feito o primeiro curso, não feito o segundo curso, e se a pastora, por inexperiência naquela ocasião, falasse: não, eu não vou fazer casamento. Eu também nunca tinha feito casamento, mas de ver tantos casamentos na minha igreja, eu falei: pastor, acho que dá para te dar uma cola aqui. A senhora faz o casamento, que eu vou falando assim: faz isso agora, eu já vi o pastor lá, faz aquilo. Eu era diácono, eu estava começando a encaminhar para estar separado para o ministério. Só que não foi lá, foi aqui. E se a gente tivesse parado, se Caleb tivesse parado, se Josué tivesse parado. Agora Deus sabe qual foi a consequência disso? Desses 12 e homens maiores de 20 anos que saíram do Egito porque eles estavam atravessando o deserto sob o comando de Moisés. Somente 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Caleb. O resto pereceu naquele deserto. Até os 10 espias não entraram. Por causa de quê? Desobediência. Sabe qual é o princípio do sucesso? Sabe qual é o princípio de uma base para uma igreja que chega aos 15 anos ou aos 28 anos? Não é a falta de problemas não, porque tem muito. O que não falta é problema. Mas a base chama-se obediência. É obediência. A prosperidade está no obedecer a Deus. A prosperidade está em entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e perseverar, independente das circunstâncias da vida. Obediência é não deixar que o coração comande sua mente. É dizer: em detrimento do meu coração, em detrimento da minha vontade, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua, mesmo que isso custe lágrimas. Porque a vontade dele, diferente da nossa, é boa. Vocês conhecem a lição. Glória a Deus. Aleluia. É, queridos. Aleluia. Eu não vou me alongar não, mas eu quero falar algumas coisinhas para que você possa deixar bem fixado aí algumas coisas que esse pastor que veio de Maricá, não sei se você sabe, Itaipuaçu é Maricá, não é tão próximo assim, é região dos lagos, mas eu viria quantas vezes fosse preciso para atender o convite desses pastores. Primeira coisa que eu quero falar sobre esse homem chamado Caleb, que tem tudo a ver com a divisa desse aniversário da igreja. Primeira coisa, Caleb não perdeu as forças para crer na promessa que Deus havia feito há 45 anos atrás. Quantos anos ele tinha? 40, diga 40. Quantos anos você tem? Não precisa falar para mim não. Fala não. Eu quero que só as mulheres digam. Eu tenho tanto. Fala, quero ver. Coragem. Olha aí, olha aí. Olha só que coisa. Agora os homens. Quantos anos tem? Ih, olha só. Começou a enrolar. É brincadeira. Aí esse moço chamado Caleb, quando eles adentraram a terra prometida, debaixo da direção que Deus havia dado a Moisés, porque não sei se você sabe, nem Moisés entrou na terra prometida. Não era propósito de Deus naquele momento. Não confunda o aparecimento dele lá depois com a entrada física dele. Isso é uma outra situação. Mas quem entrou acima dos 20 anos foi Josué e Caleb. Só. E uma outra geração que nasceu no deserto. Agora, aquele moço chamado Caleb,
Caleb estava com 40 anos. Uma promessa havia sido feita a ele. Vai haver divisão, vai haver sorteio de terras. Você vai ter o seu quinhão. Todos os líderes terão sua parte na terra prometida. Só, irmãos, que havia passado 45 anos. Um dia, Caleb estava encantado, estava apaixonado pelo Monte Hebron. Fala, aquela terra lá. E não é que fosse fácil conquistar aquilo lá, não. Ele falou, aquilo, o Hebron é meu. Ah, o Hebron é meu. Ele vira para Josué e diz assim: Caleb e Josué, tudo bem, Josué? Tá tranquilo? Tá tudo bem aí? Tá livre agora? Dá pra gente bater um papo? Claro, Caleb. Josué, estou com 85 anos. Eu vou esperar mais quanto tempo pela promessa? Aleluia! 85 anos. Agora, Josué, deixa eu dizer uma coisa. Se preocupa comigo não, que eu sei que você me ama, porque foram nós dois que entramos e trouxemos uma notícia que deu forças a Moisés, e com vistas a isso, o nosso povo entrou e conquistou, porque Deus era conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Josué, para você não ficar preocupado. Eu estou tão forte hoje, aos 85, quanto eu estava ao teu lado há 45 anos atrás, com 40 anos. Fica de pé os pastores da minha época aqui. Por favor, todos. Mesmo que você na época não tenha sido, ainda não tinha sido ordenado. Quando eu olho para vocês, não que vocês estejam com aparência de 85, não é isso, é para fazer uma analogia, é para que o povo olhe para vocês, hoje, aos 85 anos espirituais, não é de idade, eu olho para vocês e vocês estão tão fortes como naquela época, aleluia! Pode ser bela, para onde você olha para esses homens grandes? Tão fortes! Eu vi pastor cavando buraco para fazer sapata em Sepitiba, e eu fui pregar lá. Tão forte! Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vocês entendem a estrutura desta igreja? Vocês entendem a estrutura dessa igreja? Glória a Deus. Deus separou um povo. Ao ver aqui filhos e netos cantando, tocando, edificando o corpo, eu fiquei ali, fiquei como no Salmo 126, fiquei como quem sonha, babando. Falei, cara, que legal, é a outra geração. Só que com a grande diferença, vocês entraram juntos na terra prometida. Aleluia! Aleluia! Estão caminhando juntos na terra prometida. Bonito demais ver os filhos cantando, os filhos tocando, os filhos trabalhando, os netos. Glória a Deus, aleluia. Naquela época, pastores, era só a nossa geração, mais ninguém. Tínhamos promessas. Hoje, temos realizações. Você pode aplaudir ao Senhor se você quiser, aplauda. Porque isso não é só para missionário, a gente não está orando. Isso é para o povo que é fiel. Então, Caleb não perdeu as forças para crer nas promessas de Deus, mesmo que 45 anos tivesse passado. E aí ele enche a boca e diz: estou tão forte como naquele tempo. Sabe o que ele está dizendo? Feche teus olhos agora, só um minutinho, por favor, consiga fechar teus olhos. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu estou parafraseando Caleb. Ele não falou isso, não está na Bíblia, é para você entender o contexto. Ele disse assim: Deus,
Senhor me chamou, eu tinha força. E eu disse sim. Eu topei o desafio. E eu já não era um garoto, eu tinha 40 anos. Deus, 45 se passaram. Talvez os meus músculos já não sejam a mesma coisa. Talvez o meu vigor já não seja as mesmas coisas, a mesma coisa. Talvez eu não consiga correr e lutar como naquela época. Mas deixa eu dizer uma coisa, ó Deus. O Senhor pode prescrutar, sondar o meu interior e o meu coração. E o meu coração, a minha vontade, a minha alma, em nada mudou. Eu continuo me sentindo um garoto com vigor para trabalhar para o Senhor. Você entende isso? Então, eu não sei o que Deus já falou contigo na sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais disso, já paramos já. Mas tudo que Deus espera de você, irmão e irmã, você veio aqui nesta noite para festejar os 28 anos da igreja missionária, mas para ouvir, está desistindo por quê? Caleb esperou 45 para reivindicar, já não era um garoto. Você está com quantos? E está desistindo por quê? Aleluia! Glória a Deus! Está chorando porque Se você tem que cuidar de você e jamais esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou simples assim. Vou falar mais uma coisa. Então você entendeu que Caleb não desistiu mesmo passado 45 anos do tempo da promessa. Josué, vamos nessa, cara. A gente dá força. Eles não querem? Deixa eles para trás. Eles não vão parar a gente. Nós vamos. Em nome do Senhor. Por Moisés, nós vamos. Quem não quiser vir com a gente, fica. Nós cremos na promessa. A gente conseguia imaginar esse templo naquela época do pequenininho. Um pastor falou para mim assim: olha só. Pastor virou, não foi você não, outro pastor. Para a tua ordenação ser legitimada, tu tem que estar com todo o teu povo lá. Eu falei: rapaz, tu acha que Itaipuaçu é logo ali? Eu falei para ele: você sabe de que eu estou falando? Eu falei que Itaipuaçu é logo ali? Tem que estar com todo o teu povo. Eu falei: ah, é? Eu aceito o desafio. Falei: meu povo, vocês querem ir na ordenação do seu pastor? O povo: claro, pastor, a gente vai. Viemos de caravana. O nosso povo encheu o templo. Quase que o povo da missionária não podia ficar lá dentro. Não faltou ninguém. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Hoje é outro papo. A gente está aqui. Imagina se não tivesse aquele tempo, se fosse na sala. Aí mesmo que complicado. Naquela época era só para ficar de olho no Paulo Arthur. Paulo já era casado. Paulo estava fora. Calora ficava de olho. Paulo Arthur estava paquerando a Luciana. Luiz Otávio, então, espiritual, só olhava para Cláudia. Os filhos da pastora Sônia. A gente acompanhou isso tudo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ninguém se perdeu. É a promessa. Teve problemas, teve barreiras, teve lágrimas. Olha no Salmo 126. Não houve desistência, houve problemas, houve barreiras, mas ninguém desistiu. E estamos aqui hoje com júbilo. Oh, cadê a Luciana? Está lá.
Posso falar, Lu? Eu falei, Paulo, tu não trouxe tua filha, não? Tu não trouxe tua esposa, não? Pastor, aquilo. Eu falei, uau! Essa menina não envelhece, cara. Desculpe, Paulo, você que tá velhinho igual a mim, cara. Elas estão novas. Glória de Deus. Pra glória de Deus. Nós é que nos demos bem. Elas eu não sei. É brincadeira. Mas foi sério mesmo. Eu falei, há muitos anos que eu não via a Luciana. Quando eu vi, Luciana tinha que se segurar nas pilastras, porque se batesse um vento saía. Não é verdade, Paulo? E a pastora Sônia também. Depois ela... Eu estou brincando um pouco, gente. Porque isso é história de vida. E como é bom pensar sobre isso. Glória a Deus. 45 anos. Glória a Deus. Eu vou falar agora a segunda parte, para você poder entender. Caleb não perdeu as forças para guerrear aos 85 anos. Então ele não perdeu as forças para aguardar a promessa. Mas quando a promessa chegou, toma aqui, Hebron é tua. Ele não perdeu as forças para guerrear. Porque não adianta você querer a promessa. Não adianta você ficar pedindo a promessa. Não adianta você ficar cobrando a promessa. Quando a promessa chegar, Deus vai dar. Você vai ter que trabalhar. Trabalhar. Ah, Senhor, eu quero um templo maior. Ah, Senhor, eu quero não sei quantos lugares. Ah, Senhor, eu quero um ar-condicionado. Ah, Senhor, eu quero. Deus falou, então tá, espera um pouco. Aí Deus vai. Aí a gente descansa. Acha que já chegou no máximo que Deus quer que a gente chegue. Nós estamos em busca da promessa a cada dia. Glória a Deus. Não é isto aqui. A promessa maior de Deus é que um dia estaremos em glória com Ele. E a cada dia buscamos a estatura do varão perfeito, subindo um degrauzinho de forma firme. Glória a Deus. Estabelecer a promessa, quando nós recebemos a promessa, é a coisa mais difícil. Porque muitos metem a mão pelos pés depois que está. Senhor, você vai entender. A pastora Sônia queria uma casa na praia. Olha, eu não estou nem aí para a praia, eu não gosto de praia. Eu gostava do meu Rio Centro. Eu corria nesses verdes, que agora tem um pouco verde, né? Diga-se de passagem. Eu gostava desse negócio aqui. Esse clima aqui, para mim, era uma coisa melhor do mundo. A pastora Sônia queria morar na praia. Não me falou nada. Quietinha orou. E quando eu percebi que não era mais aqui em Jacarepaguá que eu tinha que morar, porque Deus não abria porta nenhuma, nem para a gente estabelecer uma filial da igreja, nem para comprar uma casa. E eu sou funcionário público e ela também, e Deus não abria porta. Porque não é como a gente quer. Aí nós fomos para lá. Aí a pastora um dia me chamou para confessar. Vamos ter uma DR, discutir relação. Casal precisa disso, tá bom? Por falar nisso, eu falo dessas coisas porque eu e a pastora ministramos para casais há muitos anos. Então, de vez em quando a gente pega uma coisinha aqui e solta para vocês. Casal tem que discutir a relação. Quem é casado aí? Vive maritalmente. Amém? Quanto tempo você não discute uma relação? Hoje é um dia. Não vá dormir sem uma DR. Se prepara. Você vai ouvir o que não quer, mas esteja preparado. Aí ela chegou para mim e disse assim: Deus realizou meu sonho. Como Deus realizou o nosso? A nossa casa própria, que Deus falou, que Deus falou, tá bom? Numa vigília, Deus levantou um profeta e disse: veja você e sua família, vocês estão de frente de uma casa, e vocês não estão acreditando que essa casa seja sua.
sua. Isso aconteceu literalmente. Para a glória de Deus. Aí ela disse para mim assim: Deus realizou o meu sonho. Eu falei: seu não, nosso. Porque se deixasse por ela, eu ia lá para dentro de Jacarepaguá, num negocinho tudo estranho lá. Ela falou: aqui tá bom. Eu falei: tá bom não, o meu Deus me prometeu o melhor. Meu Deus me prometeu. Um negócio todo esquisito. Depois o corretor achou uma ladeira, Paulo. Eu falei assim: um dia que estiver chovendo, meu carro não sobe nesse negócio. Eu não vou morar nesse negócio. E se eu tivesse comprado, que é o desespero? Porque ela estava entrando no desespero já. Aí quando foi para a beira da praia, numa casa bonita, encheu a boca, disse assim: Deus respondeu as minhas orações. Não é sua nada, nossa. Por que é sua? Porque eu sempre pedi a Deus para morar na praia, na beira da praia. A praia só me conta agora, porque senão eu não ia concordar, porque eu não gosto de praia. Enfim, aí ela pensou que fosse ficar todo dia abrindo guarda-sol, botando cadeirinha. Trabalha para Jesus a peça. E nem quando vai à praia ela não para de trabalhar para Jesus. Jesus bota a gente do lado dela que ela tem que ficar evangelizando. Praia, vai trabalhar para o Senhor. Eu estou contando isso para que quando a tua promessa chegar, não pense que é para você desfrutar, não. Você vai desfrutar, mas Deus tem algo especial nessa promessa. Glória a Deus. Fica ligado. Glória a Deus. Aleluia. Só vou até aqui. Escuta só. Caleb não deixou de guerrear aos 85. Ele disse: eu estou tão forte, dá-me o Hebron. E ele teve que batalhar para deixar aquilo tudo da forma como ele queria. Mas eu quero finalizar com você. Se você esquecer tudo que nós estamos falando aqui, lembre-se do que eu vou falar agora nesse terceiro ponto. Preste bem atenção. Caleb não perdeu as forças para entrar na terra prometida. Aleluia. Preste atenção. Caleb não desistiu de esperar 45 anos. Caleb, depois de 45 anos, não disse que estava sem força para guerrear agora, porque demorou muito a promessa. Ele continuou batalhando e disse: estou tão forte como há 45 anos atrás. Agora, quando ele entrou na terra prometida também, na terra prometida dele, que foi Hebron, Caleb não perdeu as forças no momento da entrada. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sucesso, grave só isso. Se esquecer tudo, grave só apenas isso. O sucesso, para permanecer na igreja do Senhor, o sucesso para permanecer na direção de Deus, o sucesso para permanecer na terra prometida é a forma como você entra. Como é que você entrou nessa igreja? Como é que você está nessa igreja? Como é que você está gastando as suas energias hoje na igreja? Será, ou nesta igreja, ou nas igrejas representadas, será que você está canalizando as suas forças para abençoar aquela terra prometida chamada sua igreja, sua casa, sua família? Então não gaste forças falando que não deve, agindo de forma que não deve, tomando decisões que não precisam. Ajude a liderança da sua igreja a estabelecer o Hebron. Ajude, isso é o sucesso. Glória a Deus. Para você ver que eu estou terminando, vou fechar a Bíblia.
E aí eu vou terminar. Só isso. Me permite, Paulo, só isso. Só isso. Pastor, me permite, só mais essa. Tá do Valqueiro, né? Eu gosto daquela terra, eu estudei no Cândido Campos, Praça Saiki. Então eu tenho intimidade com essa área toda. É só isso. Posso? Quantos anos ele tinha quando chegou lá na terra prometida? Quantos anos? 40. Quantos anos ele teve que esperar? 45. Quantos anos então formou a idade de Caleb quando ele estabeleceu de fato a terra prometida, que era uma promessa de Deus que passou por Josué para ele? 80. Vou beber uma água e depois vou dizer o que você está esperando. Quem tem relógio aí? Levanta a mão. Dá uma olhadinha no seu relógio. Eu tenho. Isso aqui chama-se Cronos. Cronos, o tempo do homem. Isso é o tempo do homem. Glória a Deus, aleluia. Deus não tem reloginho no pulso. O dele é Kairos. O tempo de Deus. Ei, eu vou falar baixinho para você não ficar com vergonha. Mas se ficar com vergonha, fala baixinho. Perdão, meu Senhor, me ajuda. Não é Deus quem tem que ajustar o relógio celestial dele ao teu. Somos nós que temos que ajustar o nosso Cronos ao relógio celestial de Deus. Portanto, o tempo é dele. Compete a mim e a você crer e obedecer, porque a promessa vem 28 anos de igreja missionária Jesus Nazareno para a glória de Deus. Aplauda o Senhor.